Então, nós vamos dar continuidade na terceira parte, falando sobre parcela, mas agora no modelo antecipado. Então, a questão da parcela, conforme até nós falamos na parte anterior, refere-se ao modelo onde eu vou, nesse caso aqui, desejar acumular um capital, 50 mil reais, durante 5 anos, e eu vou trabalhar para isso. Mas pode ser de sentido reverso, onde eu posso adquirir algo hoje e vou pagar parcelado. Modelo antecipado, a primeira parcela é hoje, ou seja, começa agora. Nós vamos comparar com o mesmo exemplo para você ver a diferença que está no resultado da parcela. Então, nós temos o mesmo exemplo do Paulo, o mesmo valor futuro de 50 mil reais, a mesma taxa e o mesmo tempo. 5 anos em meses dá 60 meses, tá certo? Aquelas mesmas premissas da aula anterior. Caso você não tenha assistido ou mesmo tenha pulado, recomendo que você volte ao final da segunda parte para poder assistir isso. Então, vamos aqui, vamos zerar a nossa calculadora, FFIM, 50 mil. Observe que o passo a passo é quase o mesmo, tá? FV. Vamos digitar a taxa 0,8334. Vamos confirmar aqui. E vamos digitar o tempo, 60N. E antes de apertar a PMT, vou dar um G Begin, tá certo? Porque ele já fala o modelo antecipado. E aí sim eu vou apertar o PMT. São 640,34. 640,34. No passo a passo você colocou que o G7 é primeiro. Sim. E ele pode ser primeiro, pode ser no final, desde que seja antes de apertar o PMT. Isso eu quero mostrar para você, um pouco diferente até mesmo, do nosso e-book, para você ver que tem uma flexibilidade relacionada aí à manipulação da calculadora. Como que eu vejo a diferença? Comparando com o outro, 645, ou seja, se eu começar a partir do próximo mês, tenho aqui 645, mas se eu começar hoje, é 640. Pode parecer pouco, esses 5 reais aí no mês. Mas observe que é 5 reais ao longo de 60 meses, tudo bem? Então, no mínimo, a gente teria que pegar esses 60 vezes 5 fora a questão do valor do dinheiro no tempo. Pode parecer pouco, mas isso vai ter uma variação, obviamente, relacionado ao capital que você deseja acumular. Quanto maior for esse capital, você vai perceber que vai existir essa diferença. Ou seja, quanto mais cedo você começar, mais fácil você consegue ter esse benefício financeiro ou você consegue de maneira mais rápida, E quando a gente faz uma análise até de maneira reversa, quando de repente as instituições falam, compre agora e pague depois de uma data, seja Páscoa, seja Natal, alguma coisa, que é a que a gente chama tecnicamente de carência financeira. Você deve tomar bastante cuidado. Quando isso acontece, você comprar algo hoje e demorar um certo tempo para pagar, se não existe, ele vai te cobrar um juros, está embutido na parcela. Então é sempre importante você observar, fazer as contas e observar qual é a taxa efetiva e não só olhar simplesmente a parcela, tudo bem? Então já fica aí a reflexão, a ressalva. Claro que dependendo da situação, às vezes a gente tem possibilidade de escolha, que precisa muito daquele ativo ou daquele item, mas sempre observe que nada é de graça. Então se alguém oferece para comprar algo hoje, para começar a pagar daqui 6 meses, realmente ela está ganhando em cima disso. Ninguém vai fazer nada de graça hoje, está no mundo capitalista. Pode acontecer raras exceções dessas situações. E se acontecer, obviamente, você deve estar preparado, inclusive, para aproveitar essas oportunidades. Então, aqui nós finalizamos essa parte de cálculo de parcelas, modelo antecipado e pós-antecipado. Aqui nós vamos para o próximo exemplo, o próximo cálculo, relacionado também ao cálculo de taxa. Só que aqui é conhecido como taxa interna de retorno. É uma função especial da HP, utilizada principalmente para análise de viabilidade. Ou seja, eu vou investir num projeto, é um valor que eu vou gastar hoje, e tenho expectativas de retorno no futuro, seja um fluxo de caixa mensal, anual. Obviamente, esse cálculo também pode ser feito em outras ferramentas, como por exemplo o Excel, tá? Que é só um computador de bordo que você pode fazer estando, por exemplo, na rua, sem acesso ao notebook ou mesmo internet, ou mesmo pacote Office. Você pode fazer de maneira bem rápida essa análise aí. Então, essa taxa, basicamente, ela vai analisar não só um fluxo de caixa, mas uma sequência de fluxo de caixa. Quando a gente tem aquela ideia da parcela fixa, sequencial, ilustrada pelo PMT, ou seja, a parcela sempre é a mesma, é basicamente a mesma referência do que nós falamos de calcular a taxa, de calcular o I. Mas nem sempre a parcela vai ser a mesma, ou seja, a entrada de caixa de um projeto. Então, por exemplo, se eu investir nesse caso aqui, a gente vai ler o estudo de caso, 150 mil, não significa que eu vou ter 15 mil de retorno nos próximos 5 anos, fixo. Um negócio ele é muito variável.
Às vezes o retorno vai ser variável. Se o retorno for fixo, ou seja, a PMT for fixa, de fato eu uso essa informação daquele retorno como PMT e encontro a taxa pelas vias convencionais. Mas quando eu tenho parcelas diferentes, que não são fixas, então quando é parcela fixa eu uso o PMT, que é a mesma, ele vai sempre repetir uma série de parcelas. Quando não é fixa, a gente usa essa função TIR, que é o caso dessa situação em que o Vitor ele investe 150 mil no negócio e obtém os próximos 5 anos, ou seja, no primeiro ano 15 mil de retorno, no segundo ano 30 mil, no terceiro 60, no quarto 75 e no quinto 105. Então observe vários retornos positivos e diferentes. E nós temos que usar a função fluxo de caixa da HP para identificar qual é essa taxa interna de retorno, qual é a rentabilidade para o Vitor, obviamente, de ter esse investimento, tá certo? Então uma das formas da gente fazer é usar a função fluxo de caixa da HP. Como o fluxo de caixa está no ano, então a rentabilidade, a taxa vai ser anual. Então o ponto importante é aquela premissa. Periodicidade anual, né, que seria o N, a taxa acompanha. Como que faz para o Vitor saber esse investimento? Porque aqui nós não estamos entrando em todos os detalhes, nós estamos focando na manipulação e no uso da calculadora HP aplicada à matemática financeira. Então esse investimento, obviamente, ele deve ser feito por um levantamento chamado Business Plan. O que eu vou gastar, com o que eu vou gastar? Existe um plano, né, para isso. E aqueles retornos financeiros da mesma forma. Tem que existir uma estratégia, um planejamento desse subsídio de informações. E não simplesmente um chute, tudo bem? Então, se você tem uma situação em que é um palpite de retorno, recomendo que esse cálculo você não faça. Você vai ter a informação, vai ter o cálculo, mas não vai ter precisão e a confiança das informações. Então, é importantíssimo que você tenha esse respaldo de um estudo de mercado ou tenha profissionais que te auxiliem nesse aspecto, para não ser simplesmente um palpite, e provavelmente esses palpites vão estar muito fora, tanto para cima quanto para baixo. Geralmente é para baixo e que acaba contribuindo, inclusive, com aquele índice, né, do Sebrae relacionado ao fechamento de empresas. Então, uma vez que você está subsidiado, ou seja, você fez um estudo, um planejamento, um business plan, sabe o valor do investimento, sabe o valor das expectativas de entrada, você está contando ali com um controle, um administrador, um analista ou mesmo um consultor, aí você usa a ferramenta apenas para você tangibilizar essa taxa, validar essa informação. Então nós vamos aqui na calculadora, CLX, G8, né, para voltar no modelo pós-antecipado, FFIM, para limpar a calculadora e vamos digitar as informações. Então 150 mil é o investimento que o Vitor vai fazer. Como é investimento, CHS, para ele ficar com o sinalzinho de negativo, GE, que é a técnica especial de fluxo de caixa. Observe que abaixo do valor presente tem um CF, CF de cash flow, fluxo de caixa em inglês. E esse zero que é o fluxo de caixa inicial. Vou digitar isso. E obviamente ele já vai reconhecer como se fosse aquele investimento daquele projeto. Depois eu vou digitar todo aquele outro fluxo de caixa. Ó. 15 mil é depois. 15 mil, obviamente, vai ser os retornos que eu vou ter. Tá certo? Os 150 mil eu coloquei já com um sinalzinho de negativo. Os outros, obviamente, então eu vou colocar com um sinal de positivo. Se a gente for comparar a ideia à risca do fluxo de caixa, eu poderia inverter esses jogos de sinais, tá certo? Mas fato é que os dois, eles têm que estar em sinais opostos. Um para demonstrar o investimento e o outro para demonstrar a expectativa de retorno. Então, 50 mil eu coloco negativo, que é o investimento, e os outros 15, 30, 60, 65, 105 como positivo, que são entradas. Se você quiser fazer o contrário, tá? Indo no sentido reverso do que nós estamos falando na questão de fluxo de caixa, não tem problema, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, 15 mil reais, função G, e agora eu vou aqui no CFJ, que é o cash flow também, e esse J que é do período 1, 2, 3. Aqui nós temos que ter cuidado, tem que ser digitado na mesma sequência que está do projeto. A HP ela só entende que é o fluxo de caixa 1 se você digitar ele primeiro. Então, se eu digito aqui primeiro, já sabe que é o fluxo de caixa do primeiro período, tá certo? Se eu pular isso, ela não vai conseguir adivinhar. O próximo é 30, então tem que seguir essa ordem. 30 mil reais. G, CFJ. Ah, professor, eu digitei 3 mil, coloquei G, CFJ. Então, você tem que começar tudo de novo, porque aqui é a sequência. Então, se errar em um fluxo de caixa, errei no último. Começa tudo do zero, tá certo? CFJ. 60 mil. G, CFJ, ou seja, aqui eu recomendo que faça com calma, com atenção, porque se você fizer tudo e no último você errar, tem que fazer de novo, não dá para aquela sobreposição. Você sobrepor, ele vai entender que é o próximo fluxo e vai dar errado.
Depois, R$75.000, GCFJ. E o último, R$105.000, GCFJ. Agora eu vou falar, HP, eu tenho investimento, que eu já lancei para você, e eu tenho essa sequência de fluxo de caixa, que eu também já apresentei para você. Qual é a taxa interna de retorno? Qual é a rentabilidade que o Vitor, né, na situação do exemplo, eu vou ter? F, que é a função, e RR, que está aqui na parte superior da tecla FV. Ele vai demorar um tempo, mas ele vai calcular 19,18. Se eu quiser apresentar todas as casas decimais, inclusive taxa recomendada pelo menos 6 casas decimais, tá? No mínimo, então eu já consigo encontrar a minha taxa. Como que eu sei qual é a minha taxa? Ao ano. Como que eu sei que é ao ano? O fluxo do projeto está anual, então a minha taxa acompanha. Então a taxa vai ser ao ano, 19,17. Vou deixar, se eu quiser, com 6. Posso voltar ao padrão de 2, tá? Você pode escolher o melhor que vai te representar. Batendo com o nosso gabarito. Então, se o Vitor, né, ele investe nesse projeto, ele tem uma rentabilidade, uma taxa de aproximadamente 19% ao ano, porque o fluxo de caixa é anual. E se o fluxo de caixa fosse mensal, aí você ia digitar as informações mensais, sua taxa ia ser mensal. Obviamente, se fosse mensal durante 5 anos, você ia ter 60 informações. E talvez, se você tiver essa situação de 60 informações, acredito que HP não seja o melhor caminho para você. Porque até você digitar 60 informações, imagine você errar na última. Aí acredito que o caminho seja você usar um Excel, uma planilha, tudo bem? Seguindo para o próximo. E ainda observe que mantém, tá, o mesmo exemplo. Então, com base no exemplo anterior, qual é o valor presente líquido? Que também é um indicador financeiro muitíssimo importante. O que significa ele? Basicamente, se eu considerar o valor do dinheiro no tempo com a taxa de desconto, eu vou amortizar o meu investimento e vai sobrar quanto, né, de retorno? Ou seja, às vezes as pessoas fazem a seguinte conta, tá? Vamos fazer uma conta aqui até para não apagar o que a gente fez lá na calculadora, bem grossa. Vou pegar a calculadora convencional aqui, ó. O pessoal costuma fazer assim, ó, 15 mil mais 30 mil mais 60 mil mais 75 mais 105. 285. Aí ele investiu 150. Então sobrou 135 mil. Né? Sinto dizer que essa conta aqui, em termos de matemática financeira, você está desprezando o valor de dinheiro no tempo. Porque se você vai receber 105 mil reais lá no 5º ano, ou tem essa expectativa, e você está subtraindo, ou mesmo, né, no primeiro momento, você está somando com o fluxo do 4º, 3º, do 2º, do primeiro ano, está desprezando o valor de dinheiro no tempo. Você está falando que 105 mil reais daqui a 5 anos é a mesma coisa hoje. Não é. Eu tenho certeza que todo mundo ia preferir ter 105 mil hoje do que lá na frente. Tanto é que se você for pegar esse valor e for antecipar, que é o desconto de duplicata, ele não vai valer os 105. E se você for comprar parcelado, não vai ser o mesmo valor, vai ter juros. Então, se você comprar algo hoje para o futuro, ele tem juros. E se você pegar algo do futuro que quer receber hoje, ele tem o desconto. Também é a mesma coisa de juros. Né? Então, quando eu desconto uma duplicata, tem um valor maior futuro. Por hoje, ele incide juros e reduz o valor. Quando eu compro algo parcelado futuro, uma casa, um carro, ele aumenta. Ele tem juros, existe o valor de dinheiro no tempo. Então, eu não posso fazer essa conta. Se eu fizer essa conta aqui, eu estou automaticamente ignorando o valor de dinheiro no tempo. Então, por isso que existe a função valor presente líquido. Para ela, se você observar, o passo a passo é quase o mesmo. Inclusive, a dica de ouro que eu quero dar para você é, depois que você calculou o ativo, você pode continuar dando sequência para calcular o VPL. Para isso, você precisa apenas de informação. Qual é a taxa que você vai usar para descontar esse fluxo de caixa, para considerar o valor do dinheiro no tempo? Geralmente, a gente usa um custo de oportunidade, conhecido como TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Então, por exemplo, a gente pode pegar lá uma TMA, um custo de oportunidade, cada investidor vai ter o seu, mas vamos supor que o Vitor, ele tem investimentos que rendam aí 1% ao mês, né, aproximadamente, que vai dar uma taxa equivalente, aproximado, tá? Só para facilitar aqui o cálculo, a gente não falou ainda de conversão de taxa, de 12% ao ano, tá? Aproximado ali para facilitar o cálculo. Então, se ele tem um custo de oportunidade de 12% ao ano, considerando que o fluxo está ao ano, então ele vai descontar esses fluxos com uma taxa de 12% ao ano. Aí sim ele vai considerar o valor de dinheiro no tempo e aí sim automaticamente eu vou conseguir identificar qual é aquele valor, né? Será que vai ser os 135 mesmo? Se for 135, a taxa está zerada. E a gente sabe que não existe isso na prática, no mundo real. Então, como que eu faço para continuar esse cálculo? Ó, então, vamos lá no nosso simulador. 12 e... Então, eu informei a taxa. F, que é a função.
NPV, que está ali acima do botão valor presente, né? Ativa a função superior. Ele vai calcular o VPL. 37.259,16. Vamos validar? 37.259,16. O que significa isso? Significa que eu invisto 150 mil reais, tenho aquele montante todo de entrada, eu vou descontando cada um, ou seja, 15 mil reais daqui a um ano equivale a quanto hoje? 30 mil reais daqui a 2 anos equivale a quanto hoje? Vou fazendo isso descontando. Depois que eu desconto todos e amortizo do investimento inicial, eu vejo se sobra alguma coisa. Então, 37 mil reais é o número que sobra amortizando o investimento, ou seja, ele recupera os 150 mil reais e ainda existe uma sobra de 37. No nosso cálculo, existiria uma sobra de 135. Ah, tá errado? Não, 135 seria uma sobra desprezando o valor do dinheiro no tempo. Então, se eu faço essa conta, eu espero 135 mil reais aproximadamente. Mas, se eu considero o valor do dinheiro no tempo, efetivamente, que é o que acontece no mundo real, eu vejo que, na verdade, eu vou ter aproximadamente 37 mil reais. Porque 105 mil reais daqui a 5 anos não é a mesma coisa hoje, não é os mesmos 105, ele vale menos. Então, quando eu vou antecipando cada um deles, eu observo que existe uma total diferença. E aí, quem faz já um plano, inclusive na pessoa física, de acumular e gastar aquele capital, vai tomar uma grande rasteira, né? Então, o cálculo correto é considerar o valor de dinheiro no tempo com um custo de oportunidade também adequado, que seja estar relacionado ao investidor. Geralmente também pode ser usado como um custo de capital, né? Isso aí serve para a pauta do que a gente pode falar num curso específico que nós temos dentro do nosso plano de matemática financeira específico, né? Mais aberto, mais completo, e também de finanças corporativas. Hoje nós falamos também desses custos de oportunidades, inclusive de custo de capital para a empresa. Mas aqui é importante que você observe e faça essa analogia, que sempre devemos considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, o VPL positivo significa o que nessa situação? Que ele investe os 150 mil e recupera todo o seu capital. Obviamente, você pode fazer essa mesma simulação dobrando a taxa, seguindo o mesmo fluxo de passo a passo, e ao invés de considerar a taxa de 12%, considerar, por exemplo, uma taxa de 24%. Se você fizer isso, como a TIR desse projeto é de 19%, e a taxa de desconto que você vai usar é muito maior que a rentabilidade, você vai observar que ele vai dar um fluxo negativo. Vamos fazer isso para você observar. Então, olha só. Reg, né, para limpar, série X, FFIM. Então, 150 mil, CHS, G, CF0. Coloquei como fluxo de caixa inicial. Vou digitar ali o fluxo, 15 mil. Todo aquele passo a passo nós já fizemos. Ó. G, CFJ. Essas simulações são muito boas para fazer em planilhas, tem uma rapidez muito grande. 30 mil, G, CFJ. 60 mil, G, CFJ. 75 mil, G, CFJ. E 105 mil, G, CFJ. Vamos calcular aqui direto o VPL, tá? Usando uma taxa de dobro, igual a gente falou. 24 e FNPV. Então, observe que está negativo. Aí sim, esse negativo significa o quê? Que ele não conseguiu automaticamente liquidar aquele valor de investimento. Então, eu invisto 150 mil, mas se eu tiver um custo de oportunidade de 24% ao ano, que a minha rentabilidade do projeto é 19,18%, eu não consigo recuperar o meu dinheiro. Aí o projeto é inviável. Então, sempre eu tenho que observar pelo menos esses dois indicadores. Nós temos outros dois, né, na análise de viabilidade, mas aqui falamos apenas de fazer diretamente nas funções financeiras da HP, nós temos esses dois. Então, observe que se essa taxa de desconto está abaixo da TIR, ou seja, abaixo dos 19, nós vamos ter VPL positivo, igual nós tivemos na simulação. E se eu tenho uma taxa de desconto em que ele está acima da TIR, que foi esse caso dos 24%, nós vamos ter um VPL negativo. Por que acontece? Se eu tenho uma taxa de desconto que é tão alta, que é maior que a minha rentabilidade, então o meu custo de oportunidade, o meu custo do dinheiro, ele é maior que o retorno do projeto, então ele não vai se pagar. Então, basicamente, foi a simulação que nós fizemos, tudo bem? Caso você queira, obviamente, você pode pausar, você pode voltar ao vídeo para você anotar esses pontos, são pontos extremamente importantes. Então, nós terminamos essa terceira parte e vamos para a quarta e última parte no nosso próximo vídeo. Eu te espero lá.